A chuva caía implacavelmente sobre os vidros embaçados do orfanato São Vicente quando Gabriela escutou o choro desesperado que mudaria sua vida para sempre. Era uma madrugada fria e ela acabara de terminar sua ronda noturna, verificando se todas as crianças estavam bem abrigadas em seus quartos. O som vinha de fora, frágil mas persistente, cortando o silêncio da noite como uma súplica silenciosa. Gabriela correu até a porta principal, seus passos ecoando pelos corredores vazios. Ao abrir a pesada porta de madeira, seus olhos se depararam com uma cena que fez seu coração se apertar. Uma cesta de vime molhada pela chuva e dentro dela, enrolada em um cobertor rosa delicado, uma bebê recém-nascida chorava com toda a força de seus pequenos pulmões. "Meu Deus!", murmurou Gabriela, pegando imediatamente a cesta e levando-a para dentro. A bebê era linda, com cabelos escuros e olhos grandes que pareciam refletir uma sabedoria impossível para alguém tão pequena. Junto com ela havia apenas uma nota escrita à mão, com caligrafia trêmula. "Por favor, cuidem bem da Isabela. Ela merece mais do que eu posso oferecer." Gabriela havia dedicado sua vida inteira ao cuidado de crianças abandonadas. Formada em pedagogia e assistência social, ela transformara o orfanato São Vicente em um verdadeiro lar para dezenas de crianças que, como Isabela, chegavam sem família e sem esperança. Aos 40 anos, Gabriela era conhecida em toda a cidade por sua bondade incansável e sua luta constante por melhores condições para as crianças sob seus cuidados. Enquanto aquecia uma mamadeira para Isabela, Gabriela não podia imaginar que, naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, Fernando Quintero estava em seu escritório de cobertura, celebrando mais um negócio milionário. Fernando era o dono de uma das maiores construtoras da região, um homem que havia construído um império imobiliário sobre a base de sua frieza calculista e sua capacidade de eliminar qualquer obstáculo que se colocasse em seu caminho. Alto, elegante e com um sorriso que escondia uma ambição sem limites, Fernando havia aprendido desde jovem que os sentimentos eram luxos que os vencedores não podiam se permitir. Seus cabelos grisalhos nas têmporas e seus olhos azuis penetrantes transmitiam autoridade e poder, características que ele usava sem hesitação para conseguir o que queria. Na manhã seguinte, Gabriela estava no escritório da assistente social, Catarina, preenchendo os papéis necessários para registrar Isabela oficialmente no orfanato. Catarina era uma mulher jovem e dedicada, que havia se tornado uma grande amiga de Gabriela ao longo dos anos. Elas trabalhavam juntas para garantir que cada criança recebesse não apenas cuidados básicos, mas também amor e oportunidades de um futuro melhor. "Ela é especial", disse Catarina, observando Isabela dormir pacificamente nos braços de Gabriela. "Não sei explicar, mas há algo nessa menina que toca o coração." Gabriela assentiu, já sentindo um vínculo especial com a bebê. "Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para encontrar uma família maravilhosa para ela", prometeu. O que Gabriela não sabia era que sua luta por Isabela a levaria diretamente ao confronto com Fernando Quintero, de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. 3 semanas depois do abandono de Isabela, Gabriela recebeu uma ligação que a deixou eufórica. Uma família interessada em adotar uma bebê havia entrado em contato com o orfanato. O casal Marcos e Helena Vasconcelos parecia perfeito. Ele era médico, ela professora, e ambos demonstravam um desejo genuíno de formar uma família. Durante a visita ao orfanato, a conexão entre eles e Isabela foi imediata. Helena segurou a bebê com lágrimas nos olhos, e Marcos não conseguia parar de sorrir ao ver sua esposa finalmente realizando o sonho de ser mãe. "Queremos dar a ela tudo o que merece", disse Helena, sua voz embargada pela emoção. Uma casa cheia de amor, educação, oportunidades. Gabriela estava radiante. Após verificar todos os documentos e referências do casal, ela iniciou o processo de adoção. Tudo parecia caminhar perfeitamente, até que uma ligação inesperada mudou completamente o rumo dos acontecimentos. Era uma sexta-feira à tarde, quando o telefone do orfanato tocou com insistência. Do outro lado da linha,
Uma voz masculina, firme e autoritária, se identificou como Fernando Quintero. Preciso falar com a diretora do orfanato imediatamente, disse ele sem preâmbulos. É sobre uma adoção que está sendo processada. Gabriela atendeu pessoalmente, intrigada. Sou eu a diretora. No que posso ajudá-lo? Soube que há uma bebê prestes a ser adotada pelo casal Vasconcelos. Estou ligando para informar que isso não pode acontecer. A frieza na voz de Fernando fez Gabriela sentir um arrepio. Desculpe, mas não entendo. O senhor tem alguma relação com esta adoção? Tenho interesse na criança, respondeu Fernando secamente. E tenho recursos suficientes para oferecer muito mais do que qualquer outro candidato. Quero que cancele essa adoção e me coloque como prioritário. Gabriela sentiu sua indignação crescer. Senhor Quintero, o processo de adoção não funciona assim. Não é uma questão de quem oferece mais dinheiro. É sobre encontrar a família certa para a criança. Tudo na vida é uma questão de dinheiro, replicou Fernando com desdém. E eu tenho muito mais do que esse médico e sua esposa juntos. Posso dar à criança uma mansão, os melhores colégios, viagens pelo mundo. O senhor não entende, disse Gabriela, lutando para manter a calma. Isabela precisa de amor, não de luxo. Os Vasconcelos já criaram um vínculo com ela e eles... Isabela? Fernando a interrompeu bruscamente. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Como disse que ela se chama? Isabela. Por quê? Isso muda alguma coisa? Outro silêncio. Depois, a voz de Fernando. Voltou ainda mais fria e calculista. Quero ver a criança. Pessoalmente, hoje. Senhor Quintero, como eu disse, já existe uma família. Eu estarei aí em 1 hora. Fernando cortou a ligação. Gabriela ficou parada, segurando o telefone, com um pressentimento terrível. Havia algo na voz de Fernando quando ele ouviu o nome Isabela que a perturbou profundamente. Ela ligou imediatamente para Catarina. Algo muito estranho está acontecendo, disse Gabriela. Um homem chamado Fernando Quintero está vindo aqui. Ele quer cancelar a adoção da Isabela. Fernando Quintero. Catarina reconheceu o nome imediatamente. O construtor milionário. Gabriela, esse homem é conhecido por ser implacável nos negócios. Ele destrói qualquer um que se coloque em seu caminho. Não me importa quem ele seja, declarou Gabriela com firmeza. Isabela vai para uma família que a ama, não para alguém que a vê como mais uma propriedade. 1 hora depois, o som de um carro de luxo parando em frente ao orfanato anunciou a chegada de Fernando. Gabriela observou pela janela, enquanto um homem alto e imponente saía de uma Mercedes preta, ajeitando o terno caro e caminhando com a confiança de quem estava acostumado a conseguir tudo o que queria. Fernando entrou no orfanato como se fosse o dono do lugar. Seus olhos vasculharam o ambiente com um misto de curiosidade e desdém. Claramente não acostumado a lugares tão simples e modestos. Onde está a criança? Perguntou. 100. Cumprimentos. Primeiro, gostaria de entender seu interesse repentino por Isabela, respondeu Gabriela, mantendo-se firme. O senhor tem experiência com crianças? É casado? Tem família? Fernando riu com sarcasmo. Experiência? Dinheiro é a única experiência necessária. Posso contratar as melhores babás, os melhores professores, os melhores terapeutas. Essa criança terá tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas e amor? Insistiu Gabriela. E carinho? E presença? Essas coisas o pise e dinheiro não compra. Os olhos de Fernando se estreitaram. Você realmente acredita que esse casal de classe média pode oferecer mais do que eu? Olhe ao seu redor. Ele gesticulou para o orfanato modesto. Vocês mal conseguem manter este lugar funcionando. Eu posso fazer uma doação que transformaria completamente esta instituição. A oferenda velada de suborno fez o sangue de Gabriela ferver. O senhor está tentando me comprar? Estou oferecendo uma oportunidade, disse Fernando. Friamente. Para você, para o orfanato, e especialmente para a criança. Não seja tola. Aceite minha proposta. Nunca, respondeu Gabriela com veemência. Isabela já tem uma família esperando por ela. Uma família que a quer por amor, não por capricho. Fernando deu um passo à frente, sua presença intimidadora. Você não sabe com quem está lidando. Eu construí meu império, destruindo pessoas que se colocaram no meu caminho. Não me teste.
E o senhor não sabe com quem está lidando, replicou Gabriela, enfrentando-o sem medo. Dediquei minha vida a proteger crianças de pessoas exatamente como o senhor. Isabela não é um troféu para sua coleção. A tensão no ar era palpável. Fernando estudou Gabriela por um longo momento, claramente não acostumado a ter suas ordens questionadas. Isso não acabou, disse ele finalmente dirigindo-se à saída. Você vai se arrepender de ter me desafiado. Após sua saída, Gabriela se sentou em sua cadeira tremendo não de medo, mas de raiva. Ela havia enfrentado muitas batalhas ao longo dos anos, mas nunca havia sentido uma ameaça tão real à segurança de uma criança sob seus cuidados. Catarina chegou pouco depois, encontrando Gabriela ainda abalada pelo confronto. Como foi? Perguntou Catarina. Terrível, respondeu Gabriela. Há algo sobre Isabela que ele não está contando. A forma como reagiu ao nome dela não foi natural. O que vamos fazer? Gabriela olhou na direção do berçário, onde Isabela dormia. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Pacificamente, alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Vamos acelerar o processo de adoção dos Vasconcelos, decidiu, e vamos descobrir exatamente por que Fernando Quintero tem interesse nessa bebê. Algo me diz que há muito mais nessa história do que ele está revelando. O que Gabriela não podia imaginar era que suas suspeitas estavam certas. A conexão entre Fernando e Isabela era mais profunda e mais perturbadora do que ela jamais poderia ter imaginado, e descobrir a verdade mudaria não apenas o destino da bebê, mas também abriria feridas do passado que Fernando havia lutado para manter enterradas. A batalha pela guarda de Isabela estava apenas começando, e Gabriela estava determinada a proteger a menina a qualquer custo, mesmo que isso significasse enfrentar um dos homens mais poderosos da cidade. 3 dias após o confronto com Fernando, Gabriela estava em seu escritório organizando os papéis finais da adoção quando recebeu uma ligação que a pegou completamente desprevenida. Era Helena Vasconcelos, e sua voz estava carregada de desespero. Gabriela, preciso cancelar a adoção, disse Helena, claramente chorando. Não podemos mais adotar Isabela. O coração de Gabriela disparou. Helena, o que aconteceu? Ontem vocês estavam tão felizes. Marcos perdeu o emprego no hospital, explicou Helena entre soluços. O diretor disse que receberam uma denúncia anônima sobre sua conduta profissional. É mentira, Gabriela. Marcos é o médico mais dedicado que conheço, mas agora ninguém quer contratá-lo. Como vamos criar uma criança sem renda? Gabriela sentiu um nó no estômago. A coincidência era grande demais para ser acaso. Helena, vocês acreditam que essa denúncia pode ter sido fabricada? Claro que foi, Helena interrompeu. Marcos nunca fez nada errado. Alguém quer nos prejudicar, mas não sabemos quem ou por quê. Após desligar, Gabriela ficou parada por longos minutos, processando a informação. A ameaça de Fernando ecoava em sua mente. Você vai se arrepender de ter me desafiado. Será que ele realmente seria capaz de destruir a vida de uma família inocente apenas para conseguir o que queria? Determinada a descobrir a verdade, Gabriela ligou para sua amiga Carmenza, jornalista investigativa do principal jornal da cidade. Se alguém poderia ajudá-la a descobrir mais sobre Fernando Quintero, seria ela. Carmenza, preciso de um favor, disse Gabriela quando sua amiga atendeu. Preciso saber tudo sobre Fernando Quintero, especialmente sobre sua vida pessoal. Fernando Quintero? Carmenza assobiou baixinho. Gabriela, esse homem é intocável. Ninguém se atreve a investigá-lo muito profundamente. Ele tem conexões em todos os lugares importantes. É urgente, insistiu Gabriela. Tem a ver com uma criança que estou tentando proteger. Houve uma pausa. Está bem. Vou ver o que posso descobrir discretamente. Mas cuidado, Gabriela. Fernando Quintero não é alguém com quem se brinca. Enquanto esperava notícias de Carmenza, Gabriela decidiu fazer sua própria investigação. Ela conhecia Matilde, uma senhora que trabalhara como doméstica para várias famílias ricas da cidade ao longo dos anos. Se havia segredos sobre Fernando, Matilde poderia saber alguma coisa.
Encontraram-se em um pequeno café no centro da cidade. Matilde, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos gentis, abraçou Gabriela com carinho antes de se sentarem. Matilde, você já trabalhou para Fernando Quintero? Ou conhece alguém que trabalhou? Os olhos de Matilde se escureceram. Por que pergunta sobre esse homem, minha filha? Ele está tentando adotar uma bebê que está sob meus cuidados, mas algo não parece certo. Matilde olhou ao redor nervosamente antes de se inclinar para mais perto. Gabriela, há coisas sobre Fernando Quintero que é melhor não saber, mas já que é para proteger uma criança, ela fez uma pausa. Há muitos anos, ele teve um relacionamento com uma moça muito jovem. Patrícia era o nome dela. O coração de Gabriela acelerou. O que aconteceu com ela? A menina engravidou, continuou Matilde em voz baixa. Fernando estava noivo de outra mulher na época, alguém de sua classe social. Quando soube da gravidez, ele... Bem, digamos que não ficou feliz. Ele assumiu a responsabilidade? Matilde balançou a cabeça tristemente. Muito pelo contrário. Ele ofereceu dinheiro para ela resolver o problema, como disse. Quando Patrícia se recusou, Fernando a ameaçou. Disse que destruiria sua vida se ela contasse para alguém sobre o bebê. Gabriela sentiu um arrepio. E o que aconteceu com Patrícia? Ela desapareceu, sussurrou Matilde. Ninguém mais a viu depois disso. Algumas pessoas disseram que ela foi para longe ter o bebê. Outras... Matilde balançou a cabeça. É melhor não especular. Aquela revelação deixou Gabriela perturbada. A possibilidade de que Isabela pudesse ser filha de Fernando começou a tomar forma em sua mente, mas ainda faltavam peças do quebra-cabeça. Na manhã seguinte, Carmenza ligou com urgência. Gabriela, encontrei algo, disse ela, claramente agitada. Consegui acesso a alguns registros antigos. Fernando Quintero teve um relacionamento com uma jovem chamada Patrícia Mendoza, há cerca de 1 ano. Ela trabalhava como recepcionista em uma das empresas dele. Continue, pediu Gabriela, seu coração batendo forte. Patrícia foi demitida repentinamente, e depois disso, não há mais registros dela na cidade. É como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Mas, Gabriela, aqui fica interessante. Consegui uma foto dela dos arquivos da empresa. Por que isso é importante? Porque a mulher na foto é absolutamente deslumbrante. Cabelos escuros, olhos grandes, traços delicados. Gabriela, se essa mulher tivesse uma filha, imagino que a bebê seria muito parecida com a descrição que você me deu de Isabela. A revelação atingiu Gabriela como um raio. Tudo começava a fazer sentido. A reação de Fernando ao ouvir o nome Isabela, seu interesse súbito na adoção, sua disposição para destruir a família Vasconcelos. Carmenza, você consegue descobrir mais sobre o que aconteceu com Patrícia? Vou tentar, mas seja cuidadosa. Se Fernando realmente é o pai de Isabela e abandonou a criança, ele pode fazer qualquer coisa para esconder essa verdade. Naquela tarde, Gabriela estava em seu escritório cuidando de Isabela quando ouviu um barulho na entrada principal. Vozes altas e passos firmes se aproximavam. Ela rapidamente colocou Isabela em seu berço e saiu para ver o que estava acontecendo. Para sua surpresa e alarme, Fernando estava na recepção acompanhado por 2 homens de terno, claramente advogados, e uma mulher elegante que ela não reconhecia. Senhor Quintero, disse Gabriela tentando manter a compostura. O que significa isso? Significa que cansei de jogos, respondeu Fernando friamente. Esta é minha advogada, doutora Velasco, e este é o Dr. Ramírez, especialista em direito de família. Vim buscar minha filha. As palavras caíram como uma bomba no ambiente. Gabriela sentiu suas pernas tremularem, mas se manteve firme. Sua filha, ela repetiu. Senhor Quintero, que prova tem disso? A doutora Velasco deu um passo à frente. Temos um exame de DNA que confirma a paternidade do meu cliente, disse ela, estendendo um envelope. Fernando Quintero é legalmente o pai biológico da criança conhecida como Isabela. Gabriela pegou o envelope com mãos trêmulas. O documento parecia oficial, mas algo não parecia certo. Como vocês conseguiram material genético para este teste? Isso não é da sua conta, respondeu Fernando asperamente. O que importa é que tenho direitos legais sobre minha filha. E a mãe?
Perguntou Gabriela, decidida a não se intimidar. Onde está Patrícia Mendoza? A expressão de Fernando mudou ligeiramente. Uma sombra passando por seus olhos. Patrícia teve complicações no parto. Ela não sobreviveu. A mentira era tão óbvia que Gabriela quase riu de descrença. Que conveniente. E suponho que não há como confirmar essa informação. Senhorita, interveio a advogada, meu cliente não precisa justificar sua vida pessoal para a senhora. Temos documentação legal suficiente para reclamar a guarda da criança. Catarina, que havia escutado a conversa da porta, se aproximou rapidamente. Gabriela, posso falar com você por um momento? Elas se afastaram alguns passos e Catarina sussurrou urgentemente. Consegui falar com um contato no cartório. Esses documentos foram processados ontem à noite. Muito rápido para ser legítimo. Gabriela voltou para enfrentar Fernando. Senhor Quintero, mesmo que esse documento seja verdadeiro, isso não significa que o senhor será automaticamente o guardião de Isabela. Há procedimentos legais a serem seguidos. Claro que há, concordou Fernando com um sorriso frio. E já os iniciei todos. E 72 horas terei a guarda completa da criança. Isso é impossível, protestou Gabriela. O sistema legal não funciona tão rapidamente. Funciona quando se conhece as pessoas certas, replicou Fernando, e quando se tem os recursos necessários para acelerar as coisas. A doutora Velasco abriu sua pasta e retirou mais documentos. Aqui está a documentação mostrando que o Sr. Quintero já foi aprovado em todas as verificações necessárias para a guarda. Renda adequada, moradia, apropriada sem antecedentes criminais. Gabriela sabia que estava enfrentando um sistema corrupto, onde o dinheiro e a influência tinham mais peso que o bem-estar da criança. Mas ela não estava disposta a desistir. Muito bem, disse ela com determinação. Se o senhor é realmente o pai de Isabela, então não se importará em responder algumas perguntas sobre a mãe dela, certo? Fernando hesitou por um momento. Que tipo de perguntas? Simples. Quando Patrícia morreu? Em que hospital? Onde está enterrada? A tensão no ar aumentou. Fernando trocou olhares com sua advogada antes de responder. Essas informações são privadas e dolorosas. Não vou discuti-las com uma estranha. Uma estranha? Gabriela deu um passo à frente. Senhor Quintero, cuidei de Isabela desde o momento em que ela foi abandonada. Mudei suas fraldas, alimentei-a durante a madrugada, consolei-a quando chorava. Se alguém aqui é estranho para essa criança, é o senhor. A máscara de controle de... Fernando começou a escorregar. Você não entende a situação, disse ele, sua voz ficando mais áspera. Isabela é sangue do meu sangue. Ela pertence comigo. Pertence? Gabriela repetiu incredulamente. Uma criança não é uma propriedade, Sr. Quintero. E mesmo que o senhor seja biologicamente o pai dela, isso não apaga o fato de que a abandonou. Eu não a abandonei! Fernando explodiu, perdendo finalmente a compostura. Eu não sabia onde ela estava. O deslize foi revelador. Gabriela agarrou-se a ele imediatamente. Não sabia onde ela estava? Mas o senhor acabou de dizer que Patrícia morreu no parto. Como não saberia onde sua própria filha estava? Fernando percebeu seu erro e sua expressão se endureceu. Chega de perguntas. Vim buscar minha filha e é isso que vou fazer. Não hoje, disse uma voz firme da entrada. Todos se viraram para ver Carmenza entrando, acompanhada por um homem alto de uniforme policial. Investigador Morales, apresentou-se o policial. Recebemos uma denúncia de possível falsificação de documentos relacionados a este caso. A doutora Velasco imediatamente se posicionou defensivamente. Investigador, todos nossos documentos são completamente legítimos. Tenho certeza de que são, respondeu o investigador calmamente. Mas ainda assim precisamos verificar, especialmente considerando que certas pessoas envolvidas neste caso podem estar mentindo sobre circunstâncias importantes. Fernando estava visivelmente nervoso agora. Do que está falando? Carmenza deu um passo à frente segurando uma pasta. Investigador, consegui localizar Patrícia Mendoza. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando ficou pálido como papel. Isso é impossível, murmurou ele. Ela está morta? Carmenza completou. Não, senhor Quintero. Patrícia Mendoza está muito viva.
E ela tem uma história muito interessante para contar sobre o que realmente aconteceu quando descobriu que estava grávida. A expressão no rosto de Fernando passou de surpresa para pânico e depois para uma raiva fria e calculista. "Onde ela está?" perguntou em voz baixa. "Em lugar seguro", respondeu o investigador, longe das suas ameaças e intimidações. Gabriela sentiu uma onda de alívio e vindicação. Suas suspeitas estavam certas, e finalmente a verdade estava vindo à tona. "Senhor Quintero", disse o investigador, "preciso que venha conosco para responder algumas perguntas sobre o abandono de uma criança, falsificação de documentos e ameaças contra Patrícia Mendoza." "Isso é ridículo", protestou a doutora Velasco. "Meu cliente não irá a lugar nenhum sem..." "Sua cliente pode acompanhá-lo se desejar", interrompeu o investigador. "Mas ele vem conosco voluntariamente ou não." Fernando olhou ao redor, vendo suas opções se esgotarem. Seus olhos se fixaram em Gabriela com uma intensidade que a fez estremecer. "Você acha que ganhou?" disse ele em voz baixa. "Mas isso está longe de acabar. Tenho recursos, conexões, poder. Você é apenas uma diretora de orfanato." "E isso", respondeu Gabriela com dignidade, "é exatamente por que vou vencer. Porque luto por amor, não por ego." Enquanto Fernando era escoltado para fora do orfanato, Gabriela pegou Isabela no colo. A bebê olhou para ela com seus grandes olhos escuros, como se soubesse que estava segura. "Agora vamos descobrir a verdade sobre sua mamãe", sussurrou Gabriela para Isabela. "E vamos garantir que você fique com quem realmente te ama." Mas mesmo com esta vitória temporária, Gabriela sabia que a batalha estava longe de terminar. Fernando não era o tipo de homem que aceitava a derrota facilmente, e ela suspeitava que ele usaria todos os recursos ao seu dispor para recuperar Isabela. O que ela não podia imaginar era que a verdadeira revelação sobre a história de Patrícia e Isabela seria ainda mais chocante do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado, e que, no final, seria a própria Isabela quem provaria ser a chave para desmascarar completamente Fernando Quintero e seus anos de mentiras e manipulação. 3 dias após a prisão de Fernando, Gabriela estava em seu escritório quando Carmenza chegou acompanhada por uma jovem mulher que fez seu coração disparar. Era impossível não reconhecer os traços delicados, os cabelos escuros ondulados e principalmente os olhos grandes e expressivos, a mesma expressão que ela via todos os dias no rosto de Isabela. "Gabriela", disse Carmenza suavemente, "esta é Patrícia Mendoza." Patrícia era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotografias que Carmenza havia mostrado. Apesar de sua juventude evidente, havia uma maturidade prematura em seus olhos, o tipo que vem de ter enfrentado dificuldades demais cedo na vida. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto entrava no escritório, e Gabriela percebeu que ela estava lutando contra uma emoção intensa. Onde está minha filha?" Foram as primeiras palavras de Patrícia, sua voz quebrada pela expectativa e pelo medo. Gabriela se levantou lentamente, sentindo o peso do momento. "Ela está dormindo no berçário." "Patrícia, você tem certeza de que quer vê-la? Pode ser muito difícil." "Sonho com esse momento há meses", respondeu Patrícia, lágrimas já escorrendo pelo seu rosto. "Por favor." Gabriela a conduziu até o berçário, onde Isabela dormia pacificamente em seu berço. No momento em que Patrícia viu a bebê, ela desabou completamente. Suas pernas falharam e Gabriela teve que segurá-la para evitar que caísse. "Minha bebê", soluçou Patrícia. "Minha linda Isabela." "Você a chama de Isabela também?" perguntou Gabriela, surpresa. Patrícia assentiu através das lágrimas. "Foi o nome que escolhi para ela durante a gravidez. Significa consagrada a Deus. Eu queria que ela tivesse um nome forte, um nome que a protegesse." Gabriela ajudou Patrícia a se sentar em uma cadeira próxima ao berço. "Patrícia, preciso saber a verdade sobre o que aconteceu. Fernando disse que você morreu no parto." Patrícia soltou uma risada amarga. "Claro que disse. Para ele seria muito mais conveniente se eu tivesse morrido mesmo." Com a voz entrecortada pela emoção, Patrícia começou a contar sua história. Ela havia começado a trabalhar como recepcionista na empresa de Fernando logo após completar 18 anos. Vinha de uma família humilde e precisava do emprego para ajudar a sustentar sua mãe doente.
Fernando parecia tão diferente no início, explicou Patrícia. Charmoso, atencioso. Eu era jovem e impressionável. Quando ele começou a me dar atenção especial, me senti especial também. O relacionamento havia durado 6 meses. Fernando a presenteava, levava-a para jantares caros, fazia-a sentir como se fosse a mulher mais importante do mundo. Patrícia só descobriu que ele era noivo de outra mulher quando já estava grávida de 3 meses. Quando contei a ele sobre a gravidez, foi como se eu estivesse falando com uma pessoa completamente diferente, continuou Patrícia, acariciando gentilmente o rosto de Isabela através das grades do berço. Ele ficou furioso. Disse que eu estava tentando arruiná-lo, destruir seu casamento arranjado com uma mulher de família influente. Fernando havia oferecido dinheiro para Patrícia resolver o problema, mas ela se recusou. A reação dele foi imediata e terrível. Ele a demitiu na mesma hora e começou uma campanha de intimidação que incluía ameaças telefônicas e homens estranhos seguindo-a. Ele disse que se eu contasse para alguém sobre a gravidez, me destruiria completamente, explicou Patrícia, sua voz tremendo de raiva e dor. Disse que tinha conexões suficientes para garantir que eu nunca conseguisse emprego em lugar nenhum, que poderia até mesmo me acusar de crimes que não cometi. Temendo por sua segurança e pela do bebê, Patrícia havia fugido da cidade durante o 8º mês de gravidez. Ela foi para a capital, onde conseguiu emprego como doméstica em uma casa de família. Foi lá que Isabela nasceu, em um hospital público, sem nenhum registro que pudesse conectá-la a Fernando. Mas eu não tinha dinheiro, não tinha estrutura para criar uma criança, continuou Patrícia, as lágrimas agora fluindo livremente. A família para quem trabalhava me ajudou nos primeiros meses, mas eu sabia que não podia continuar assim. Isabela merecia mais. A decisão mais difícil da vida de Patrícia foi deixar Isabela na porta do orfanato São Vicente. Ela havia pesquisado e descoberto que era uma das melhores instituições da cidade, conhecida pela diretora dedicada e carinhosa. Escrevi uma carta explicando tudo, disse Patrícia, mas na última hora perdi a coragem. Como eu poderia explicar que estava abandonando minha filha porque tinha medo do pai dela? Parecia uma desculpa tão fraca. Então, você simplesmente escreveu que ela merecia mais do que você podia oferecer, completou. Gabriela, lembrando-se da nota. Era a verdade, respondeu Patrícia, mas não a verdade completa. Gabriela segurou a mão de Patrícia. Por que você voltou agora? O que mudou? Carmenza me encontrou, explicou Patrícia. Quando Fernando tentou falsificar aqueles documentos, ela seguiu a pista e descobriu onde eu estava. Ela me contou que ele estava tentando pegar Isabela, e eu soube que tinha que agir. Não podia deixar que ele prejudicasse minha filha como me prejudicou. Naquele momento, Isabela acordou e começou a chorar suavemente. Instintivamente, Patrícia estendeu as mãos. Posso? Perguntou ela hesitantemente. Gabriela assentiu e ajudou Patrícia a pegar Isabela no colo. O momento em que mãe e filha se reuniram foi indescritível. Isabela parou de chorar imediatamente, como se reconhecesse instintivamente o toque de sua mãe. Patrícia a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, sussurrando palavras carinhosas em seu ouvido. Ela se lembra de mim, murmurou Patrícia maravilhada. O vínculo entre mãe e filha nunca se quebra, disse Gabriela gentilmente. Mesmo separadas, vocês sempre estiveram conectadas. Durante os dias seguintes, Patrícia permaneceu no orfanato, reaprendendo a cuidar de Isabela e reconstruindo o relacionamento que havia sido interrompido. Gabriela observava com admiração como Patrícia se dedicava completamente à filha, acordando durante a madrugada para as mamadas, trocando fraldas, cantando canções de ninar. Enquanto isso, o caso legal contra Fernando se desenrolava rapidamente. Com o testemunho de Patrícia e as evidências coletadas por Carmenza e pela polícia, as acusações contra ele incluíam abandono de menor, falsificação de documentos, ameaças e intimidação. O investigador Morales visitou o orfanato regularmente para coletar mais evidências. Durante uma dessas visitas, ele trouxe notícias surpreendentes. Descobrimos muito mais sobre Fernando Quintero, revelou ele. Patrícia não foi sua única vítima. Encontramos pelo menos 3 outras mulheres que foram intimidadas
e ameaçadas por ele ao longo dos anos. Outras mulheres? Perguntou Gabriela horrorizada. Funcionárias que ele assediou, uma ex-namorada que tentou denunciá-lo por violência doméstica, uma empresária que se recusou a vender sua empresa para ele. O padrão é sempre o mesmo: intimidação, ameaças e uso de sua influência para destruir vidas. As revelações continuaram a surgir. A investigação descobriu que Fernando havia usado seu poder e conexões para manipular licitações públicas, subornar funcionários e eliminar concorrentes. Sua empresa, que parecia ser um império próspero, estava na verdade construída sobre uma base de corrupção e criminalidade. Uma semana após sua prisão, Fernando finalmente aceitou fazer um acordo com a promotoria. Em troca de uma sentença reduzida, ele confessaria seus crimes e pagaria indenizações substanciais às suas vítimas. A audiência final foi marcada para uma manhã de sexta-feira. Gabriela acompanhou Patrícia ao tribunal, levando Isabela nos braços. Era importante que Fernando visse o que havia perdido por causa de sua arrogância e crueldade. Quando Fernando entrou na sala do tribunal, algematado e vestindo o uniforme laranja da prisão, a transformação era chocante. O homem poderoso e intimidador havia desaparecido, substituído por alguém que parecia ter envelhecido anos em questão de semanas. Seus olhos encontraram os de Patrícia do outro lado da sala e depois se fixaram em Isabela. Por um momento, Gabriela viu algo que não esperava ver nos olhos de Fernando: arrependimento genuíno. O juiz começou a ler a sentença. Fernando foi condenado a 8 anos de prisão pelos múltiplos crimes, além de ser obrigado a pagar indenizações que totalizavam milhões de pesos. Sua empresa seria dissolvida e seus bens leiloados para ressarcir suas vítimas. Antes de ser levado de volta à prisão, Fernando pediu permissão para falar. O juiz concedeu e Fernando se virou para olhar diretamente para Patrícia. Patrícia, disse ele, sua voz rouca e cheia de emoção. Sei que nunca poderei desfazer o que fiz com você. As ameaças, a intimidação, forçá-la a fugir, foi imperdoável. Patrícia o observava em silêncio, Isabela dormindo pacificamente em seus braços. Eu estava cego pela ambição, continuou Fernando. Pensei que poder e dinheiro eram as únicas coisas importantes. Perdi a chance de conhecer minha filha, de ser um pai de verdade. Esse é um preço que vou pagar pelo resto da minha vida. Ele fez uma pausa, claramente lutando com suas emoções. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço, mas quero que saiba que vou usar o tempo na prisão para me tornar uma pessoa melhor, e talvez quando sair, se você permitir, eu possa conhecer Isabela, não como um pai que tem direitos, mas como alguém que quer ganhar o privilégio de fazer parte da vida dela. Patrícia permaneceu em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava firme, mas não cruel. Fernando, você destruiu muitas vidas, incluindo a minha. Preciso de tempo para sarar, para construir uma vida estável para Isabela. Quando esse tempo chegar, talvez possamos conversar, mas será na minha condição, no meu tempo, e sempre com o bem-estar de Isabela em primeiro lugar. Fernando assentiu, aceitando as condições. Obrigado, disse ele simplesmente, antes de ser escoltado para fora da sala. 3 meses depois, a vida havia encontrado um novo ritmo para Patrícia e Isabela. Com a indenização recebida de Fernando, Patrícia pôde alugar um pequeno apartamento perto do orfanato e se matricular em um curso noturno de enfermagem. Durante o dia, trabalhava como assistente administrativa em uma clínica médica, e Isabela ficava no orfanato com Gabriela. A relação entre Gabriela e Patrícia havia evoluído de cuidadora e mãe biológica para uma amizade profunda e genuína. Gabriela se tornara uma figura maternal para Patrícia, oferecendo conselhos, apoio e principalmente o amor incondicional que a jovem mãe precisava para reconstruir sua confiança. Você salvou nossas vidas, disse Patrícia uma tarde, enquanto observavam Isabela engatinhar pelo escritório de Gabriela. Se não fosse por sua coragem de enfrentar Fernando, eu nunca teria tido a chance de ser mãe da minha filha. Você teria encontrado um jeito, respondeu Gabriela com convicção. O amor de uma mãe sempre encontra um caminho. Isabela, agora com quase 1 ano, era uma criança vibrante e feliz.
Seus grandes olhos escuros brilhavam com curiosidade e inteligência, e seu sorriso iluminava qualquer ambiente. Ela claramente adorava tanto Gabriela quanto Patrícia, e havia se tornado a mascote não oficial do orfanato, trazendo alegria para todas as outras crianças. Um dia, enquanto organizava alguns papéis, Gabriela encontrou a carta original que havia sido deixada com Isabela. Ela a mostrou para Patrícia, que a leu com lágrimas nos olhos. Ela merece mais do que eu posso oferecer, leu Patrícia em voz alta. Que ironia! Agora percebo que eu sempre pude oferecer a ela a coisa mais importante, amor verdadeiro e incondicional. E agora você pode oferecer muito mais, disse Gabriela. Uma casa, educação, oportunidades, mas principalmente você pode oferecer a si mesma, uma mãe forte, corajosa e determinada. 6 meses depois, Patrícia recebeu uma carta inesperada. Era de Fernando, escrita da prisão. Com mãos trêmulas, ela a abriu e leu em voz alta para Gabriela. Cara Patrícia, espero que esta carta a encontre bem, assim como nossa filha Isabela. Sei que não tenho o direito de escrever, mas precisa saber que uso cada dia aqui na prisão para refletir sobre as pessoas que machuquei e as oportunidades que desperdicei. Comecei a participar de sessões de terapia e programas de reabilitação. Estou tentando entender as raízes da minha arrogância e crueldade e aprender a ser uma pessoa melhor. Não estou escrevendo para pedir perdão ou para tentar acelerar qualquer reconciliação. Estou escrevendo porque quero que saiba que aceito completamente as consequências de minhas ações e que respeitarei qualquer decisão que tomar sobre meu futuro envolvimento na vida de Isabela. Se algum dia decidir que é seguro e benéfico para Isabela me conhecer, estarei aqui, trabalhando para ser digno dessa oportunidade. Se decidir que isso nunca deve acontecer, entenderei e respeitarei sua escolha. Isabela tem uma mãe extraordinária e uma segunda mãe em Gabriela. Isso é mais do que eu jamais poderia ter oferecido a ela com todo o meu dinheiro e poder. Com respeito e arrependimento sincero, Fernando. Patrícia dobrou a carta cuidadosamente. O que você acha? Perguntou a Gabriela. Acho que você tem tempo para decidir, respondeu Gabriela sabiamente. Isabela ainda é muito pequena. Quando ela for mais velha, se perguntou sobre o pai. Você poderá tomar a decisão que achar melhor para ela. 1 ano depois, o orfanato São Vicente estava celebrando seu aniversário. O pátio estava decorado com bandeiras coloridas e crianças de todas as idades corriam e brincavam sob o sol dourado da tarde. Patrícia havia se formado em seu curso de enfermagem e conseguido um emprego no hospital da cidade. Isabela, agora uma criança de 2 anos cheia de energia, corria entre as mesas, distribuindo sorrisos para todos. Gabriela observava a cena com profunda satisfação. Ao longo dos anos, havia visto muitas crianças encontrarem seus lares definitivos, mas poucas histórias a haviam tocado tão profundamente quanto a de Isabela e Patrícia. Gabriela, chamou uma voz familiar. Era Helena Vasconcelos, acompanhada por seu marido Marcos. O casal havia sido limpo de todas as acusações falsas contra eles, e Marcos havia retomado sua carreira médica. Helena! Marcos! Gabriela os abraçou calorosamente. Que alegria vê-los aqui. Não poderíamos perder a celebração, disse Helena, e queríamos agradecer pessoalmente por tudo o que fizeram por nós. Na verdade, acrescentou Marcos, viemos fazer uma proposta. Sabemos que o orfanato sempre precisa de apoio médico. Gostaríamos de oferecer nossos serviços voluntários. Seria maravilhoso, exclamou Gabriela. Helena se abaixou para cumprimentar Isabela, que havia corrido até eles. E esta deve ser a famosa Isabela, disse. Ela com um sorriso. Sabe, ainda guardamos o quarto que havíamos preparado para você. Talvez um dia você e sua mamãe queiram vir visitar. Patrícia se aproximou, e as 2 mulheres se abraçaram. Não havia ressentimento ou tristeza, apenas uma compreensão mútua de que tudo havia acontecido como deveria acontecer. Enquanto a festa continuava, Carmenza chegou com uma edição especial do jornal. A manchete principal dizia: Império da corrupção desmorona. Empresa de Fernando Quintero é oficialmente dissolvida. A investigação finalmente terminou, anunciou Carmenza.
Todas as vítimas de Fernando foram compensadas e ele deverá cumprir sua sentença completa. Sua história, Patrícia, inspirou outras mulheres a denunciarem abusos similares. Naquela noite, após todos os convidados partirem, Gabriela, Patrícia e Isabela se sentaram no jardim do orfanato. As estrelas brilhavam intensamente no céu claro e uma brisa suave balançava as árvores. "Sabe", disse Patrícia, segurando Isabela no colo, "às vezes me pergunto como teria sido se nunca tivesse deixado Isabela aqui." "Por quê?", perguntou Gabriela. "Porque talvez nunca tivesse encontrado a força para enfrentar Fernando. Talvez tivesse passado o resto da vida com medo, escondida, negando a Isabela o direito de conhecer sua própria história." Gabriela refletiu sobre essas palavras. "Você fez o que achou melhor no momento. E olhe só o resultado. Isabela está segura, você está forte e independente. Fernando está pagando por seus crimes e outras mulheres foram encorajadas a buscar justiça." Isabela, cansada da festa, adormeceu no colo de Patrícia. Elas permaneceram sentadas em silêncio confortável, cada uma absorvida em seus próprios pensamentos. "Gabriela", disse Patrícia suavemente, "você já pensou em ter sua própria família?" Gabriela sorriu. "Eu tenho minha família", respondeu, gesticulando para o orfanato. "Dezenas de filhos que passaram por aqui ao longo dos anos, e agora tenho uma filha adotiva e uma neta do coração. E se Fernando realmente mudar, se ele se tornar uma pessoa diferente na prisão, então Isabela terá a chance de conhecer a melhor versão de seu pai", respondeu Gabriela. "Mas essa será uma decisão sua quando chegar a hora. E eu estarei aqui para apoiar qualquer escolha que fizer." 5 anos se passaram. Isabela, agora uma criança de 7 anos brilhante e articulada, frequentava uma excelente escola pública. Patrícia havia sido promovida a supervisora de enfermagem no hospital, e elas viviam em uma casa pequena, mas confortável, que Patrícia havia comprado com suas economias e parte da indenização. Gabriela, agora reconhecida como uma das principais defensoras dos direitos das crianças na região, havia expandido o orfanato e implementado novos programas de apoio para mães solteiras. Fernando seria elegível para liberdade condicional no ano seguinte. Ele havia cumprido exemplarmente sua sentença, participado de todos os programas de reabilitação oferecidos e até mesmo obtido um diploma de ensino superior por correspondência. Uma tarde, Isabela chegou da escola com uma pergunta que Patrícia sabia que viria eventualmente. "Mamãe", disse Isabela, "na escola todos falam sobre seus papais. Por que eu não tenho um papai?" Patrícia se sentou no sofá e chamou Isabela para perto dela. Era hora de começar a contar a história. "Você tem um papai, querida", disse Patrícia gentilmente. "Mas é uma história complicada." Durante a hora seguinte, Patrícia contou para Isabela uma versão adequada para sua idade sobre Fernando, sobre as escolhas ruins que ele fez e sobre como isso afetou suas vidas. "Ele é uma pessoa má?", perguntou Isabela, com seus grandes olhos sérios. "Ele fez coisas más", explicou Patrícia cuidadosamente. "Mas as pessoas podem mudar, podem aprender a serem melhores. Eu vou conhecê-lo algum dia." Patrícia respirou fundo. "Talvez. Quando você for mais velha, se quiser, podemos conversar sobre isso." Isabela assentiu, processando a informação com a seriedade de uma criança muito inteligente. "Posso perguntar para a vovó Gabriela o que ela acha?" O coração de Patrícia se aqueceu ao ouvir Isabela se referir a Gabriela como avó. "Claro que pode, querida. A vovó Gabriela sempre tem bons conselhos." Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Patrícia ligou para Gabriela. "Ela perguntou sobre Fernando", disse Patrícia. "Era inevitável", respondeu Gabriela. "Como você se sentiu falando sobre isso?" "Estranhamente em paz", admitiu Patrícia. "Por muito tempo tive medo desse momento, mas agora percebo que Isabela é forte o suficiente para lidar com a verdade, e eu sou forte o suficiente para guiá-la através dela. E se ela decidir que quer conhecê-lo quando for mais velha?" Patrícia ficou em silêncio por um momento. "Acho que estarei pronta para isso também. Não pelo Fernando que conheci há 8 anos, mas pela pessoa que ele pode ter se tornado." 6 meses depois, na véspera do 10º aniversário do dia em que Isabela foi deixada na porta do orfanato, Gabriela organizou uma pequena celebração.
Não era uma festa de aniversário tradicional, mas uma celebração da família que elas haviam construído juntas. Patrícia preparou o bolo favorito de Isabela, Helena e Marcos trouxeram presentes e Carmenza documentou tudo com fotografias. Até mesmo o investigador Morales, que havia se tornado um amigo próximo da família, estava presente. Esta é uma história que deveria ser contada, disse Carmenza, observando Isabela distribuir pedaços de bolo para todos. Uma história sobre como o amor sempre triunfa sobre o medo e a ambição. Mas não é uma história sobre vingança ou justiça, acrescentou Gabriela. É uma história sobre redenção, crescimento e a força do amor familiar. Isabela, agora uma jovem confiante e carinhosa, se aproximou de Gabriela. Vovó, disse ela, obrigada por cuidar de mim quando eu era bebê. Gabriela a abraçou forte. Obrigada por me permitir fazer parte da sua vida, querida. Enquanto a noite caía sobre o orfanato, 3 gerações de mulheres, Gabriela, Patrícia e Isabela, se sentaram juntas no mesmo jardim onde haviam passado tantas noites conversando e sonhando. Você sabe, disse Isabela pensativamente. Acho que sou sortuda. Por quê? Perguntou Patrícia. Porque tenho 2 mães, respondeu Isabela simplesmente. Uma que me deu a vida e outra que me ensinou como vivê-la. Gabriela e Patrícia trocaram olhares cheios de lágrimas e amor. Ali, naquele momento perfeito, elas souberam que todas as lutas, todos os medos, todas as decisões difíceis haviam valido a pena. A história que começou com abandono e medo havia se transformado em uma narrativa de esperança, família e amor incondicional. E enquanto as estrelas brilhavam sobre elas, Isabela, Patrícia e Gabriela sabiam que, não importasse o que o futuro trouxesse, elas enfrentariam juntas como família.